Ciência Moral em Traços Gerais, parte 10. Então, e quais são os requisitos mínimos para se considerar uma volição livre? Duas coisas: a liberdade de contradição e a liberdade de contrariedade. A primeira consiste no poder de escolher realizar ou não um certo ato, a segunda consiste no poder de fazer uma coisa em vez de outra. Acho que me vou repetir aqui um bocado, mas talvez faça sentido dizer as coisas de outro modo. O poder de contradição consiste em rejeitar ou não um ato. O poder de contrariedade consiste em optar por um ato em vez de outro. E estes dois poderes complementam-se. Para nós usufruirmos do poder de contrariedade, precisamos do poder de contradição. Porquê? Porque para escolher B em vez de A, precisamos de ter o poder de rejeitar A para escolher B. Caso contrário, fazíamos um does not compute, porque a nossa mente quereria escolher os dois, mas só poderíamos realizar um de cada vez. Um ponto a seguir que Alexander nota, e que acrescenta à teoria das motivações, é de que sempre que há uma escolha, tem de haver uma motivação. Dito de forma negativa, não há escolhas em condições de indiferença aos objetos sob consideração. Isto são estados mentais incompatíveis. Isto leva para a discussão, mais uma vez, do libertismo, isto é, de que a vontade não é internamente condicionada e que, deste modo, pode escolher independentemente das motivações que a precedem. Alexander apresenta algumas dessas teorias libertistas, mas não nos vamos alongar aqui com isso. O objetivo aqui é principalmente expor as ideias do reverendo Alexander e eu não estou interessado em entrar em exercícios de doxografia que depois são irrelevantes para as posições do autor em causa. Agora, há aqui uma tensão aparente que Alexander concede aos libertistas e que pode ser usada para descredibilizar a sua teoria de livre-arbítrio, chamemos motivacionista. A tensão é entre estas duas proposições. 1. As propriedades morais de qualquer ato dependem das motivações que o precederam. E 2. Se qualquer ato moral é voluntário, então as motivações precedentes não podem ser morais. A resposta de Alexander para esta tensão não é minimamente satisfatória. Alexander quer definitivamente proteger uma noção robusta de livre-arbítrio e isso de facto está em tensão com a teoria motivacionista. Esta tensão é precisamente aquilo que leva Alexander a sapatear um bocado na semântica das palavras. Diz ele que a palavra voluntário pode servir para qualificar duas coisas: ou atos externos ou as motivações que precedem a volição. Continua dizendo que quando qualifica atos externos de voluntário, tem um significado mais estrito. Supõe-se aqui que seria um ato voluntário aquele ato que foi escolhido por uma vontade capacitada de contradição e contrariedade, como nós acabamos de ver. Mas depois acrescenta que voluntário também pode ter um significado mais lato e ser um sinónimo de espontâneo. Vamos pôr aqui uns travões. Há aqui um problema. O que é que Alexander quer fazer exatamente com isto? Voluntário significa aquilo que é fruto de uma vontade capacitada de contradição e contrariedade mais a espontaneidade, ou voluntário significa estritamente o mesmo que espontâneo, fazendo deles sinónimos? É que não se percebe. Alexander diz a seguir que as nossas motivações são tão livres e espontâneas como as nossas volições. Mas o que é que isso significa? O que é isso de livre e espontâneo? O problema é que Alexander já nos disse que a volição, para se considerar livre, precisa dos poderes de contradição e contrariedade. Que característica é esta agora de espontaneidade? E se as nossas motivações são tão livres e espontâneas como as nossas volições, isso quer dizer o quê? Que as nossas motivações também são dotadas dos poderes de contradição e contrariedade? O problema é que esta possibilidade não é admissível na teoria motivacionista de Alexander. Ele já nos disse várias vezes, e com todas as palavras, que as motivações antecedem a vontade e não estão sujeitas ao nosso controle direto. Vejam isto no vídeo 9. Outro problema é que, ao dizer que as motivações são tão livres como as volições, isso faz das motivações uma espécie de meta-volições. Ou seja, teríamos duas vontades. Uma vontade para escolher as motivações que nos vão influenciar e outra vontade para escolher qual das motivações passa ao ato. Mas, novamente, segundo a teoria motivacionista, não pode haver volição sem motivação precedente. Isso implica que era preciso uma terceira meta-vontade para escolher as motivações influenciadoras, para a escolha das motivações influenciadoras, para a escolha da motivação que passa ao ato. Conseguem ver no que é que isto vai dar, não conseguem? Isto cai numa regressão ao infinito e numa cadeia infinita de meta-vontades motivacionais
em que nunca chegaríamos finalmente ao ato. Portanto, não, amigos, esta resposta do Alexander é uma borrada total. Dito isto, perguntam vocês, outer spection, o que é que vamos fazer então com aquelas duas proposições em tensão? Recordemos quais é que eram. 1. As propriedades morais de qualquer ato dependem das motivações que o precederam. 2. Se qualquer ato moral é voluntário, então as motivações precedentes não podem ser. Comecemos pela segunda. O problema desta proposição é que está embutida nela a suposição de que a moralidade de um ato só tem estritamente que ver com a volição ou ato de escolha da vontade. Só com esta suposição se pode aceitar a condicional em 2. Mas nós não temos de aceitar esta condicional. Já vimos que faz parte das operações da consciência rastrear o ato moral até às motivações que estiveram na sua origem. Portanto, nós não temos de nos submeter à ginástica mental de tentar compatibilizar a proposição 1 com a proposição 2. 2 é falsa e tem de ser substituída desta forma. 2 linha. Se qualquer ato moral é voluntário, então as motivações precedentes também o são. Então e a liberdade? Se temos um leque limitado de motivações, também temos um leque limitado de escolhas que podemos fazer. Nós já vimos isso antes. E sim, temos um leque limitado de escolhas que podemos fazer. Mas isso viola os requisitos de liberdade? Recordemos o poder de contradição e contrariedade? Não, não viola. E já agora, podemos questionar de volta. O que é que seria uma vontade sem qualquer limitação interna na escolha? Também já vimos isso em vídeos anteriores. E seria escolher de forma arbitrária, como disse no vídeo 8. Seria como girar a roda da sorte e ver o que é que calha.